Depois que a gente se torna adulto, a gente revisita algumas questões da nossa vida e começa a olhar com mais cuidado, com mais coerência, justiça, com mais maturidade. Meu nome é Vanessa, sou psicóloga há mais de 10 anos, faço psicoterapia pessoal e com meus pacientes, com terapia de casal, terapia de família, terapia individual há mais de 10 anos. E além das próprias experiências de vida, né? Então, quando a gente cresce, quando a gente amadurece, quando a gente passa por algumas experiências e também a gente escuta as experiências de outras pessoas, porque o ser humano é maravilhoso e a gente aprende muito com os erros alheios e também com os acertos. Não sei você, mas eu adoro um cafezinho. Então, para falar esse papo aqui entre a gente sobre relacionamento, o que a gente mais escuta das pessoas em geral é que, relacionamento não tem que dar trabalho, está dando muito trabalho, então, não é para você. Geralmente as pessoas são muito orgulhosas para se vulnerabilizar perante as outras, seja numa roda de amigos, seja numa festa, seja aquela a disponibilidade de outras pessoas na vida, essas pessoas podem acabar não investindo e perdendo grandes relações. Relacionamentos que são caros, que são importantes, que são valorosos, que podem sim ajudar a ter uma vida mais plena e, inclusive, conectada com o futuro. Mas tem aquele bom e velho desabafo. Cuidado com o conselho de quem, de alguma maneira, tem interesse que você não seja feliz. Não estou querendo aqui colocar lenha na fogueira, mas já colocando. A gente sabe que tem muita gente por aí que não consegue sustentar as dificuldades de um relacionamento. Relacionamento tem ciúme, tem desentendimento, tem questões a serem ajustadas, cada um traz lá sua mochilinha de família, né? E às vezes a família interfere muito na relação, o que pode ser bom, pode ser péssimo, depende muito, né? E como a gente conhece um pouco sobre o histórico das nossas mães brasileiras, né? E as mães portuguesas e as mães de algumas culturas que querem colocar os filhos debaixo da asa e não deixar eles viverem, né? E o importante é que a mãe tem que ser boa o suficiente, criar e deixar os filhos voarem. E com isso, se precisarem voltar e pedir ajuda, pedir um conselho, pedir um apoio, pedir colo só para chorar, e tá tudo certo. A questão é que geralmente a gente pede conselho às nossas amigas, que também são inexperientes, ou têm uma experiência ou um olhar voltado também para a criação que recebeu. E será que essa amiga já está no mesmo patamar que você? Se você já encontrou a pessoa certa, mas está tendo uma crise, uma dificuldade, um ajuste, um simples ajuste na relação. E vamos ter muitos ao longo da vida. Muitos ao longo da vida da própria relação. Ou de várias relações, se por acaso for assim que acontecer, né? A questão é, será que a gente está pedindo conselho no lugar certo? E vamos lembrar que cada um tem os seus próprios interesses. Então, aquela amiga, aquele amigo que não quer sair sozinho, aquela amiga, aquele amigo que ainda não encontrou uma pessoa legal, que, enfim, tem você como uma boa companhia. Será que não tem um pouco de ciúme também aí? E
Eu queria questionar um pouquinho mais. Será que você também não tem seus medos e pode estar sabotando a você mesmo? Momento de tensão. Ou seja, a gente pode sim se sabotar. E a outra pessoa também pode se sabotar. Por medo de dar continuidade, por medo do que vem depois, das responsabilidades, por medo de ter que lidar, ou até com a ingenuidade de achar que o relacionamento todo será uma grande crise. E eu vou te dizer logo de cara, passa. Isso passa. Hoje em dia, as pessoas estão muito habituadas a dizer que as relações são abusivas, tóxicas, que todo mundo é narcisista, que todo mundo é egoísta, que todo mundo pensa no próprio umbigo. E vamos lá, vamos falar, tirando a questão do diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, que não é disso que as pessoas falam. As pessoas falam de pessoas que estão por aí, de alguma maneira, usando as outras para divertimento, para os próprios benefícios, e isso, infelizmente, é o que existe uma parcela da sociedade. Faz isso mesmo, né? E são pessoas que talvez ainda não tenham amadurecido, talvez ainda precisem passar por algumas questões na vida para mudar ou nunca mudarem. E aí, o que que a gente tem a ver com isso? Nada. É muito fácil perceber a diferença entre uma pessoa, uma crise em um relacionamento verdadeiro, real, genuíno e uma relação abusiva, tóxica. A diferença é gritante. A começar pela entrega, né? A começar pela participação na nossa vida. Se a pessoa torce pela gente, está junto com a gente, não só através de palavras, mas de ações. Se a pessoa chega junto, vou dar um exemplo pequenininho, que é, por exemplo, tem aquela pessoa que diz assim, você está precisando emagrecer. Você está precisando emagrecer. Não porque você está muito gorda, não porque você, né, está precisando emagrecer. É muito diferente daquela pessoa que te dá pequenos toques do que ela acha e de uma preocupação, enfim, de algo que parta de uma real preocupação, mas também de, poxa, vamos dar uma caminhada, vamos para academia, vamos fazer uma aula de dança, vamos fazer uma aula de luta, vamos jogar tênis, vamos nos movimentar, que é muito diferente de apenas criticar. Existe ali um apoio, uma ajuda, uma colaboração real. E só por aí a gente já tira como uma relação de parceria e de companheirismo. Essa conversa sobre relacionamento tem muitos temas diferentes. Então, esse vai ser o primeiro vídeo de muitos falando sobre isso e sobre outras coisas. E se você gostar, se inscreva no canal, dá um like aí para incentivar, um comentário, diz aí o que você achou e a gente dá continuidade a essa conversa. Um beijo grande.